começamos o estudo dessa noite, desejando a todos uma semana com muita paz, com muito amor, e que o estudo de hoje, os ensinamentos, que teremos, que eles possam ser vivenciados na nossa prática enquanto cristão. Então, o tema de hoje, ele é sobre a necessidade da caridade de acordo com Paulo. E antes de adentrarmos efetivamente a esse tema, eu trouxe uma parte do texto do Evangelho de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que ele diz assim: em suma, todos necessitamos de caridade, uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho. Mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça, como se deve fazer. Então aqui Emmanuel já deixa um pontinho, de interrogação para nós. Se temos essa obrigação de ajudar, nós também devemos ter a plena consciência de como realizar. E para que a gente possa, realizar essa caridade de forma benigna, como ela é proposta por Paulo, eu trouxe como base para o estudo dessa noite, para o estudo do tema dessa noite, o livro de Alírio Cerqueira Filho, O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. Então, além da gente fazer estudo dessa noite, a gente vai ter um spoiler, do livro. E nesse livro é muito interessante a forma, como o autor trata a caridade por Paulo. Então, ele fala assim, no capítulo 4, ele fala o compromisso com a caridade. Então, o compromisso que nós temos com a caridade. E ele vai falando isso de forma muito rediviva, trazendo para os dias atuais, trazendo para a nossa vivência enquanto espíritas, fazendo um paralelo entre o que Paulo vivenciou e o que nós vivenciamos hoje. E um fato, assim, para quem lê ou estuda a história dos apóstolos, muitas vezes, a gente acredita que foi fácil, para os apóstolos que seguiam Jesus, tanto quando ele esteve na terra, ou para os que vieram depois, como o caso de Paulo, que já eram espíritos, que traziam essa missão, já eram espíritos mais evoluídos, então que foi simples, foi mais simples para ele realizar essa missão aqui na Terra. Sofreu, mas ele tinha instrumentos, que ele ia conseguir. E quem somos nós, espíritos imperfeitos, num mundo cheio de tantas aflições, e contrariedades? Como seguiremos, E quando a gente vê essas falas, eu acredito que seja uma autossabotagem espírita que a gente faz. Por quê? Porque todos nós sabemos que somos, sim, espíritos imperfeitos, mas que estamos no processo de evolução. Então, seja nessa ou em outra encarnação, nós evoluiremos, Isso é fato para todo mundo, ninguém vai escapar disso. Só que quando a gente faz essa fala, assim, um pouco distorcida ou até mesmo pessimista, ou a gente está falando assim, olha, eu não vou conseguir nessa, vou deixar para uma próxima, ou de alguma forma a gente já está falando, olha, isso não é para mim. Por isso que eu falei da autossabotagem. E por isso que se torna tão interessante falar não só da caridade, mas de tantos outros aspectos, da história de Paulo. Porque Paulo, assim, dentre os apóstolos, ele traz uma história muito parecida com a nossa.
não em termos de ostentação material, né? Porque ele tinha uma família que trazia esses benefícios materiais, né? Que tinha essas condições materiais, que proporcionou para ele as melhores escolas, né? Os melhores mestres, e que ele teve todo um aparato, né, no seu desenvolvimento intelectual. Não nesse sentido, mas no sentido de como nós nos preparamos, né, enquanto pessoas. A gente vê que o ensino que a gente recebe, a forma, né, como nós pais temos essa ansiedade de dar para os nossos filhos, né, as melhores escolas, no sentido dessa competitividade social que se tem, né? Que essa sociedade nossa cada vez exige mais do profissional, os melhores sempre serão vistos, né? Os mais fracos são deixados pelo caminho. Então, toda essa fala materialista vão formando a nossa personalidade, a personalidade das gerações futuras. E são falas que vêm de uma forma, assim, às vezes que a gente nem percebe, né? Como ela nos é imposta. E por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado. Porque Paulo recebe toda essa instrumentalização intelectual, é muito cobrado por isso, né? Ele participava de várias competições, testando a sua intelectualidade. E no final, todo esse brilhantismo juvenil que ele traz acaba se tornando uma fala autoritária, né? Quando ele persegue os cristãos. Tanto é que quando ele vai procurar os doutores da lei, ele procura aqueles que mais se afinam com as suas ideias. Aqueles que tinham um discurso mais equilibrado, um discurso mais contido, mesmo ele tendo muito carinho por aquele mestre, ele não o procura. Por quê? Porque não se afinizava com o pensamento dele. E todo esse pensamento dele, né, tão determinado contra os cristãos, também atrai para ele uma esfera espiritual muito agressiva, né? Mostrando também para nós que às vezes quando a gente tem pensamentos, né, tão focados em determinados assuntos, trazemos para perto de nós os nossos companheiros espirituais, né? Quem serão estes que estarão conosco? Então, nessa passagem de Saulo, ele tem todos esses fatores que o autor traz para nós e que nos traz essa reflexão do nosso cotidiano, né? Da nossa sociedade hoje, como a gente vive hoje, como a gente educa as nossas crianças, o que a gente tem ensinado, né? Cobrado delas, como esperarmos um futuro diferente se às vezes estamos tendo as mesmas atitudes. E aí ele fala, né, no texto, quando ele fala sobre a caridade, ele fala do compromisso que Paulo tem com a caridade. O quanto ele é comprometido em todos os âmbitos da caridade, não só no ato de fazer, mas no ato de ser justo, no ato de ser bom, no ato de ser equilibrado, no ato de dar ao outro o que ele gostaria que fosse feito por si, mas sem esperar nada em troca. E o texto que é usado para falar tão bem sobre esse tema, ele está no capítulo 13, na primeira epístola aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que conheceremos em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. E o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo, como somos por Deus conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, porém, a maior delas é a caridade. E aí, nesse texto, algumas traduções traz a caridade e outras traz o amor. Por quê? Porque a palavra ágape, quando traduzida para o português, ela significa caridade. E no grego ela significa amor. Mas não o amor que conhecemos, né? O amor incondicional, o amor que Jesus, né, tem por nós. Então, esse é o primeiro ponto do texto que a gente pode falar. E aí, quais são as reflexões, né, que esse texto traz para nós, né? Todos nós o conhecemos, mas será que realmente refletimos sobre todas essas palavras, né? O que significaria a língua dos anjos e dos espíritos? É a língua do pensamento que expressa o amor. E qual o significado do bronze que soa, do símbolo que retine? Significa algo que faz barulho. Então, dentro, né, da caridade, não há necessidade, né, de fazer o barulho. E aí, nós temos até um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, sobre essa questão, que não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita faz, né? E muitas vezes nós deixamos de fazer a caridade em todos os seus aspectos porque a gente espera a aceitação do outro. Nós achamos que o outro não nos aceita, então por isso eu não devo estar lá. E nesse intercâmbio a gente deixa de fazer a caridade. E aí eu trago, né, uma memória muito viva sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, quando ela deixa o convento para ajudar os leprosos. E aí quando ela é questionada, né, mas por que os leprosos, né? Muitos deles não vão sobreviver, né? A condição, eles estão legados à morte, né? E aí ela fala assim, que o que ela quer não é dar a vida a eles. Se ela pudesse, ela o faria. Mas o que ela quer é dar dignidade durante aquele tempo que eles estão passando ali.
porque além deles sofrerem com a condição do corpo, além deles sofrerem com a rejeição social, eles não tinham a mínima dignidade sequer para morrer. Então, Madre Teresa deixa assim uma reflexão muito profunda sobre isso, porque naquele momento ela não esperou ser entendida pela sociedade da época, ela não esperou a compreensão dos que eram próximos a ela. Ela simplesmente tinha convicção de que o que ela podia fazer era algo que mudaria, mesmo que por um tempo pequeno, a perspectiva que aquela pessoa ia levar do mundo. E isso é muito importante para nós, né? Não só para quem recebe, mas para quem faz. Porque naquele momento, naquela atitude que a pessoa realiza, nesse ato de caridade, ele deve ser feito de forma ampla, para que a pessoa sinta-se, né, realmente sendo abraçada por essa luz que a caridade traz, tanto para quem recebe quanto para quem o faz. Então, por isso, falar da caridade, né, fazendo essa reflexão proposta aqui pelo Alírio, se torna tão importante. Por quê? Porque a gente não está falando só do ato de fazer a caridade. Nós estamos voltando lá no início do texto, quando eu li, que Emmanuel fala de como fazer essa caridade, de forma que ela seja benéfica para ambas as partes. Então, a caridade, ela não tem a necessidade de ser barulhenta, né? A gente não precisa esperar os aplausos ou a aceitação dos outros, né? A gente tem que sim buscar em oração a Deus, que nos inspira a todo momento para que a gente realize esse ato, né? Pedindo para Ele sempre que nos norteie de forma equilibrada, para que a gente possa auxiliar aqueles que necessitam e que eles se sintam também abrigados pelas nossas ações. E aí o texto continua, né, quando ele fala a questão da profecia, quando ele fala a questão da profecia, né, que é o que para nós? É a capacidade mediúnica, né, de transmitir os ensinamentos dos espíritos. Mas quando a gente, esse dom sem caridade, né, para os médiuns que realizam essa mediunidade, esse dom sem a caridade, o que ele leva? Leva ao charlatanismo, né? As práticas não aceitáveis, porque a pessoa acaba sucumbindo, né, à sua própria vaidade, ao seu próprio orgulho. Por isso que a prática da mediunidade é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, né? Tanto pelas casas espíritas quanto pelos médiuns, sabendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, naquilo que praticamos. Quando ele fala sobre o mistério e sobre a ciência, nada é para sempre, né? O que a gente conhece hoje, ele muda constantemente, a ciência muda, os estudos que estão sendo realizados hoje com um fim, futuramente podem ser descobertos outros fins não pensáveis. Pode ter resultados que não foram imaginados, né? Então, todo o conhecimento que a gente tem hoje, seja acerca da ciência ou até mesmo do espiritismo, à medida que a gente amadurece, esse conhecimento ele é modificado. Por quê? Porque a minha maturidade vai me dar uma outra visão daquilo que eu entendo. E aí ele diz, né? Se tivermos toda a fé de maneira a transportar montanhas, mas se não tivermos caridade, nada seremos. Qual o significado disso, né? São aquelas pessoas tem muita alta confiança, né?
São aquelas pessoas que acreditam muito, que têm essa fé dentro deles. Mas se eles não tiver, de fato, caridade, se eles não tiver esse amor, disso de nada adiantará. Por quê? Porque a partir do momento que essa autoconfiança transbordar, ela vai se tornar algo ruim, tanto para ele quanto para aquelas pessoas que estão ao redor deles, né? Então, quantas coisas a gente tem que a humanidade criou com o intuito, né? Homens criaram com o intuito de salvar vidas, de auxiliar. Foram cientistas, assim, autoconfiantes, brilhantes, mas que de repente deram um rumo totalmente diferente para aquelas criações. Assim somos nós dentro do espiritismo. Às vezes a gente se envolve no trabalho, a gente tem autoconfiança naquilo que está fazendo, né? Acredita, mas se a gente não tem caridade naquilo que a gente está fazendo, a gente vai acabar se prejudicando e prejudicando aqueles que estão próximos a nós. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, né? Essa autoconfiança, né? Ela tem que ser norteada com muito equilíbrio dentro dos parâmetros da caridade. E aí ele diz, né? Ainda que eu distribuísse os bens e o sustento aos pobres, né? Ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado, fazendo referência aos cristãos da época que eram levados às fogueiras. Se não tiver caridade, de nada disso me adiantará. Por quê? Porque é só um ato. Eu apenas o fiz, mas eu não trazia dentro de mim o verdadeiro amor. De fato, eu não me doei para aquilo. Eu apenas dei algo de mim. Dei algo que eu possuía. Mas eu, como ser, eu não me doei para aquele ato. E ele fala que a caridade ela é paciente, né? E muitas vezes nós buscamos, né, dentro dos atos assistencialistas, como diz o autor, um alívio de consciência. Uma forma de dizer para nós, olha, eu estou fazendo alguma coisa. Mas a gente não reflete como eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso de forma incondicional? Eu estou não só dando algo, não estou dando só o alimento, eu não estou dando só o meu tempo, mas eu estou me doando como ser? Então, é uma reflexão fundamental. Por que eu faço? Eu faço simplesmente por obrigação? Às vezes a gente vê dentro das casas espíritas, né? As pessoas que estão ali, que participam, às vezes elas se sentem, de certa forma, coibidas, porque são poucas pessoas, são muitas tarefas, e aí acaba sobrecarregando alguns. E esse trabalho, ao invés dele trazer, né, dele ser algo prazeroso, sentido pelo nosso ser, pela nossa alma, ele se torna um fardo. Então, a luz que essa realização traria para nós e para o nosso próximo, ela se torna uma nuvem escura, porque eu acabo praticando por uma mera obrigação de consciência ou de grupo e eu não consigo ir além disso, né? E isso acaba entravando o trabalho. E aí o texto continua, né, quando ele fala sobre ser benigno. O que é benevolente, né? Significa aquele que desenvolve e realiza o bem no limite de suas forças, conforme exarado na questão 642 do Livro dos Espíritos. Então, qual é o limite das nossas forças, né? Como sabemos que limite é esse? A gente só vai poder saber sobre esse limite através do nosso autoconhecimento. Quando a gente começa a identificar os nossos potenciais. Muitas vezes a gente olha para a pessoa assim e a gente fala, nossa, essa pessoa tem
tem tudo para realizar muitas funções. Mas será que a pessoa se enxerga realmente desse jeito? O que está precisando para ela acessar essa potencialidade dela? Então, muitas vezes ela precisa do autoconhecimento, ela precisa saber quais são as barreiras que ela tem dentro de si que ocasionam esses entraves, para que ela possa realizar de forma efetiva, né, a caridade. Quando ele diz que ela não é invejosa, por quê? Porque a inveja é um sentimento egóico, infeliz, né? Uma pessoa ciumento, ele está centrado nos outros e ele esquece de si próprio. Então, ele está pensando no que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, a reação do outro, e ele está esquecendo de si. Então, ele não realiza esse amor, né, essa caridade de forma incondicional, né? E aí, mais adiante, ele fala sobre a caridade como forma de regozija-se com a verdade. A verdade e a caridade andam sempre de mãos dadas. Se soubermos que algo se constitui em uma mentira, tomemos consciência de que, se compactuarmos com essa mentira, estaremos nos comprometendo. Como é triste alguém que se compromete com a mentira para adquirir, por exemplo, recursos financeiros para realizar atividades no centro espírita, em nome do bem maior. Que trabalho do bem é esse que se compromete com a mentira? É preferível fazer menos filantropia a comprometermos-nos com a mentira para angariar recursos materiais, porque a caridade regozija-se apenas com a verdade. Então, algo que devemos ter plena consciência, né? Às vezes as pessoas dizem assim, os fins justificam os meios. Será que justifica mesmo? A que ponto, né, as pessoas se comprometem um trabalho no bem, em prol de obter recursos materiais para esse trabalho? E ele, mais adiante no texto a gente tem, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, porém, a maior delas é a caridade. E por quê? A maior delas, né, a maior dessas virtudes seria a caridade. A caridade é a maior porque é ela que dá o direcionamento tanto para a fé quanto para a esperança. Na verdade, todas as virtudes são direcionadas a partir do amor ágape, o amor caridade, quando verdadeiramente nos propomos a desenvolvê-la em nossos corações. O resultado é a salvação. Nós nos tornamos pessoas melhores e por isso renunciamos a nós mesmos em prol do próximo. Inicialmente, renunciamos a favor do próximo mais próximo, para depois ir alargando as possibilidades até chegarmos à renúncia em prol da humanidade inteira. Amando e servindo com Jesus, que nos convida a encontrar Deus a partir dele, que é o caminho para a verdade e para a vida, que nos conduz a praticar a caridade essencial. Como vocês podem ter percebido, eu não li todos os itens, né, do texto inicial, porque é bem longo e mesmo fazendo um resumo ficaria bem longo o estudo dessa noite. Então, o intuito era trazer alguns momentos, né, desse texto para nossa reflexão. E que essa reflexão, ela vem não é para machucar a gente, né? Ela vem para mostrar para a gente o quanto a gente ainda pode melhorar. Como o texto de Paulo diz, né? A princípio era um menino, pensava como um menino, né? Mas depois a gente cresce.
a gente se torna homens, a gente passa a pensar de forma diferente, com maturidade. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a um conhecimento como esse que o autor do livro, né, o Alírio, nos traz, é algo assim fascinante, porque ele nos direciona a praticar a caridade de uma forma mais ampla, sem os sentimentos egóicos que existem em nós. Então ele faz essa busca da autotransformação do ser, que é tão importante para que realmente a gente pratique, né, o Evangelho redivivo. Nos dizer cristãos é muito fácil, né? Todos nós podemos dizer. Mas aí a gente começa fazendo a pergunta: o quanto eu tenho praticado? A partir do momento que eu estou praticando, vem a terceira fase. Como eu tenho realizado essa prática? O que eu estou dando ao meu próximo? Eu só estou dando bens materiais, ou eu também estou me doando? Porque a partir do momento que eu me dou, eu recebo em troca, né? É um ato de amor. Então, a partir do momento que você faz isso de forma ampla, nós somos conectados, né, a essa energia, a esse amor incondicional, que faz com que nos modifiquemos, realizemos a nossa autotransformação, como é tão destacada nesta obra, como Joana de Ângeles destaca tanto. Por que é tão importante a autotransformação, o autoconhecimento? Porque só assim nós poderemos realmente conhecer, como disse o texto, o limite das nossas forças, os nossos potenciais. Podemos nos conhecer de forma que a gente entenda melhor as nossas reações, as nossas ações com esse mundo externo que a gente vive. Então, o que eu queria trazer do estudo dessa noite era um pouco sobre isso, né? Essa prática do Evangelho redivivo, essa prática da caridade de forma rediviva, que essas reflexões possam nos auxiliar de forma efetiva, de forma eficiente, não só no trabalho que a gente vai estar realizando, mas que isso sirva para nós mesmos, né, como ser humano, que a gente realize as nossas tarefas, que a gente realize a caridade de forma a também receber os benefícios que dela serão providos. Porque às vezes quando eu faço as coisas com muito automatismo ou por uma questão de consciência, eu acabo não recebendo os benefícios que a atividade envolve. E o primeiro beneficiado somos nós, né? E é muito triste realizar todo um trabalho sendo que você não pôde acessar esse recurso. Então, é a reflexão que fica, né? Para que a gente possa praticar esse evangelho redivivo, possa praticar a caridade de forma incondicional. Lembrando sempre, né? Que assim como que Paulo, assim como nós, também viveu muitas dores, né? Viveu muitos pesares, sofreu muito, né? Para que ele pudesse compreender toda essa totalidade que Jesus nos transmite através dos seus ensinamentos. Então, neste momento, eu convido a todos a elevar os pensamentos a Jesus, pedindo a Ele forças para que possamos atravessar as nossas dificuldades terrenas, forças para que possamos atravessar aquelas dificuldades que existem no nosso ser, que ainda nos atormentam, nos tiram a paz,
que sejamos persistentes nessa caminhada evolutiva, buscando o amor, esse amor de Jesus que nos envolve, que nos acolhe e que nos presenteia com ensinamentos tão maravilhosos, que deixemos para trás todo o passado que nos atormenta, que nos faz infeliz e que possamos a partir de hoje vivenciar novas experiências, buscando os ensinamentos que Cristo nos deixou. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.